gato ali, aqui do lado. Aí minha mãe fica falando pra ele vir embora, achando que é o gordinho. Tem um menino de sexto ano aqui, professora. Tem? Ele saiu agora. Tinha um Quem menino que de é sexto ano. Natália, gente? Era aquele menino de sexto ano. Ele entrou. Acho que é Pedro, sei lá. Eu não vi, não. Ele entrou ali, ele desligou a câmera rapidão. Ah, quem será que no sexto? Um menininho que é grandão. Eu não sei qual é o nome dele. Ele é maior que eu, professor. Pedro. Sexto? É, esse Pedro? mesmo. Esse daí mesmo. Então, já me mandou aqui mensagem se era para entrar na aula. Eu falei, mas a minha aula agora é no sétimo, não é no sexto, não. Não foi o Pedro, não. Mas parece que hoje é dia das coisas bugarem. Não estava conseguindo entrar Não, no Zoom. professora, é muito verdade isso. Meu Google demorou demais pra entrar no Classroom, pra eu entrar pegar o link. Ah, não. Eu que facinho. Não. Uai, Gabriel, você tá sem... Você não tá no grupo mais, não? Tô. Então, por que você pegou? Ah, tá, você me pegar no Classroom para poder... Entendi. Gente, eu tô postando, mas não sei se vocês já repararam, mas eu tô usando sempre o mesmo link, né? Sim. Sim. É. Só que você falou que ia ficar postando pra pessoa ver. Se era pra usar aquele ou pra usar esse? Não, tá me é o dando mesmo. raiva, professora, Eu esse só mesmo link, sabe? posto. Eu só posto, né? Porque, né? Mas é o mesmo. Tem Eu terminei gente de aí, copiar né? aquela atividade. Esse link tá me dando raiva, professora. Por quê? Porque eu tô tendo que clicar nele, clicar. Tá certinho, viu, professora? Olha pra você ver, gente. Aqui, olha, meu negócio aqui não tá com negocinho, não. Oxe, meu negócio aqui não está com um negocinho. Todo mundo Depois eu entendeu, também vou ver isso. Eduardo. Eduardo. Todo mundo entendeu. Mas tem que falar direito que você é professora. Gabriel, para de cantar. Uai, mas eu não falei Tá. eu não falei errado, não. Falei, gente. Todo mundo entendeu, não entendeu? A comunicação. Ela é professora. Ela pode ser professora, mas ela tem vida própria também. Gente, mas eu acho que a comunicação foi estabelecida. Se a comunicação foi estabelecida, então tá tudo ok, né, Eduardo? Você não foi meu aluno ano passado, né? Então você entenderia isso. Porque você não foi aluna da Edna, né, professor? Porque você falava uma palavra errada, falava uma coisa que ela não entendia, ela falava, pode falar errado mesmo. Então vamos lá, gente. Rapidinho aqui. Falta vontade de matar. Ô, Eduardo. Eduardo. Então vamos lá, gente. Essa é uma matéria nova, né? Coisa que vocês nunca viram na vida. Então, é bom prestar. Não é difícil, tá, gente? Mas é bom prestar atenção porque é algo novo para vocês. O que é o sujeito? Quando eu tenho uma frase, gente, que agora a gente vai chamar de oração, tá? Quando a gente tem uma frase, a gente a Paula querendo entrar. Quando a gente tem uma frase, que agora a gente vai chamar de oração. Ah, professor, toda frase é uma oração? Não. Para ter oração, gente, eu preciso obrigatoriamente ter verbo, tá? Qual que é a diferença de frase para oração? Oração é o período, tem que ter o quê? O termo, sei lá, a frase, tem que ter o quê? Obrigatoriamente verbo. Mas não obrigatoriamente tem que fazer sentido, tá? A frase, gente, já é o contrário. Olha, Estevão. A frase, ela já não é obrigada a ter verbo, mas é preciso ter sentido, tá? Se eu falo socorro, é uma frase, porque tem sentido, então é uma frase. Agora, gente, quando eu tenho um período, o que é período, gente? É quando, vou pegar aqui essa primeira frase aqui, olha, explicando o que é sujeito. Quando eu começo daqui até o meu ponto, tudo isso aqui, ó, é meu período. Tudo isso aqui é meu período. São os tais mais
com a finca ano que vem. Se eu tiver dentro desse período aqui Mais pra frente. 3 verbos, eu tenho 3 orações. Por exemplo, é o termo, é uma oração. Que é responsável pelo verbo é outra oração. É o elemento a respeito do qual? É o elemento a respeito, é outra. Do qual se informa algo é outra. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4 orações dentro desse período aqui. Professora, Vocês de vez em quando Deixa alguém coloca, alguém coloca aí no mute aí para mim, por favor, gente. professora, quem tá fazendo os meninos do 6º ano, professora? Eles não param de entrar. Eu tô falando, eles querem pular um ano de uma vez, rapidinho. Aproveitar que tá no fim do ano, que aí já passa 2 anos direto. Não, mas não é assim que funciona. Então, vamos lá, gente. Depois eles saem. Então, acho que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Se eu tenho verbo, eu vou chamar agora de oração. Então, não vou falar mais o termo frase, a não ser que não seja uma oração. Então, dentro de um período, eu posso ter uma oração, 2 orações, 3, ou seja, a quantidade de verbos que tem dentro do meu período é o que eu vou chamar de... é a quantidade de orações que eu tenho. Ok. E aí, gente, se eu tenho um verbo, normalmente, não é 100% das vezes, normalmente eu tenho alguém ou algo que é responsável por esse verbo. Então, eu tenho uma frase, esqueçam essa frase aqui, tá, gente? Quando eu tenho uma frase, um período, né? Uma oração, essa oração tem verbo, normalmente, não é 100% das vezes, normalmente eu tenho alguém que é responsável por esse verbo. Então, eu sempre faço a pergunta para o verbo. Quem é o responsável por ele? Quem praticou essa ação, por exemplo? Quem é o responsável pelo estado? Enfim, é o que eu chamo de sujeito. Por exemplo, a verdade precisa ser dita. Dentro dessa oração aqui, desse período, qual é o verbo? Em 7º ano. A verdade precisa ser Dizer? O dito? Na verdade, aqui eu tenho uma precisa, né? Vou pegar o precisa, que é o meu verbo principal. O que precisa ser dito? O que é preciso ser dito? Então, é esse tipo de pergunta que eu faço. O que precisa ser dito? A verdade. Então, sempre quando eu faço a pergunta para o verbo, aquilo que a minha resposta, ela é o meu sujeito, ok? E aí tem uma outra coisa, gente. Não é sempre que o sujeito está explícito. Não é sempre que o sujeito aparece, tá? Se eu falo, Vladimir assiste a aula. Quem assiste a aula? Vladimir. Vladimir é meu sujeito. Os alunos estão concentrados. Quem está concentrado? Os alunos. Os alunos. Aí eu acho meu sujeito. Então, a gente é sempre aquele que é responsável pelo verbo, que pode estar explícito ou não. Aí nós vamos ver situações do seguinte. Orações em que o sujeito está explícito. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Situações que o sujeito não está explícito. E aí, quando o sujeito não está explícito, vai ter uma situação que eu consigo saber quem é o sujeito. E tem situação que eu não consigo saber quem é o meu sujeito, apesar dele existir. E vou ter situação que minha oração não vai ter sujeito. Por quê? Porque não tem ninguém que é responsável pelo meu verbo. Nós vamos ver todas as situações. Então, continuando. O sujeito, quando explícito, é formado por um substantivo ou palavras com valores de substantivos. E aí, gente, o meu sujeito, ou ele é formado por um substantivo ou por uma palavra, gente, que tem valor de substantivo, seja pronome, seja numeral, seja um verbo, que dentro ali da minha frase, gente, o valor dela não vai ser de verbo, naquela frase o valor dela é de substantivo, tá?
Essa palavra, gente, que é a mais importante do meu sujeito, eu chamo de núcleo do sujeito. Então, quais são, por exemplo, aqui, olha, um pronome substantivo. Você está bonita. Quem está bonita? Você. E o você, gente? O você é um pronome, não sei se vocês vão se lembrar no passado. Eu tenho lá os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, mas eu classifico esses substantivos esses pronomes em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos são aqueles pronomes que substituem o substantivo. E os pronomes adjetivos são os pronomes que acompanham o substantivo. Por exemplo, meu gato sumiu. O meu, pronome possessivo, acompanha o substantivo gato. Então, eu chamo esse pronome possessivo de pronome adjetivo. Agora, quando eu falo ele sumiu ou você sumiu, tanto ele quanto você são pronomes que estão substituindo um substantivo. Porque esse você aqui, meninos, é uma pessoa. Se é uma pessoa, é um substantivo, tá? Então, por isso que eu chamo ele de pronome. Mesmo sem acompanhante? Não, aí, presta atenção, gente. Quando eu falo, vou colocar aqui do lado para vocês acompanharem. Meu gato sumiu. O meu, aqui, é um pronome possessivo, da ideia de posse, ok? Lá dentro desse classificado dos pronomes, ele é pronome possessivo. Porém, gente, dentro de todos os pronomes lá, eu classifico sempre os pronomes em pronomes substantivos e em pronomes adjetivos. Nesse caso aqui, gente, o meu está acompanhando o substantivo gato. Então, por isso que eu chamei de pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo. Diferente, por exemplo, se eu falo ele sumiu. Quando eu falo ele sumiu, esse ele aqui está substituindo um substantivo. Vamos imaginar que seja gato. Ele está substituindo o gato, que é um substantivo. Por isso que eu chamo esse pronome aqui de pronome substantivo, porque o valor dele dentro da frase, ele é substantivo, porque ele está substituindo alguém ou alguma coisa, ok? Essa é a matéria do ano passado, né, gente? Olha aqui agora, um é pouco. Esse um aqui, dentro dessa frase, ele é um numeral, mas com valor o quê? De substantivo. Então, o que é pouco? Achei meu sujeito. Viver é perigoso. Viver é verbo. Mas dentro dessa frase, gente, ele tem valor. Ele é verbo com valor de substantivo. O que é perigoso? Viver. Então, a gente não vai entrar muito nessa questão, por exemplo, de ser pronome substantivo, nada disso, não. Quero que vocês entendam como achar o meu sujeito. Eu faço a pergunta para o verbo e eu acho o meu sujeito. E aí, gente, aqui eu dei assim frases simples para vocês, né? Aqui como exemplo. E aí, a palavra mais importante do meu sujeito, eu chamo de núcleo do sujeito, tá? Eu preciso saber o que é núcleo do sujeito? Preciso para poder classificar os sujeitos depois. Normalmente, o sujeito aparece no início da oração. Então, vocês viram aqui, o você, o e o viver apareceram no início da oração. E, normalmente, na nossa língua, é assim que nós usamos. A gente usa sujeito, verbo, complemento ou predicativo. Essa é a ordem direta na língua portuguesa. Isso não significa, gente, que eu não posso inverter isso. Em algumas situações, eu posso deslocar o meu sujeito para outro lugar, tá? Mas, normalmente, o sujeito aparece no início da oração. Quando isso ocorre, dizemos que a oração está na ordem direta.
Então, por exemplo, a música trouxe-lhe paz. Quem lhe trouxe paz? A música. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo e depois aqui os complementos do verbo, que a gente vai estudar esse ano também. Sim. Classifica esses complementos aqui. Contudo, o sujeito pode aparecer após o predicado ou nele intercalado. Ou seja, o meu sujeito, gente, pode aparecer no início, no meio ou no final da frase. Como identificar? De novo, a gente sempre começa pelo verbo. O que nós estamos fazendo agora, gente? A gente está saindo da morfologia e entrando na sintaxe. O que é morfologia? Quando eu pego, por exemplo... Hora de morfar. Não, necessariamente. Quando eu falo, por exemplo, a música trouxe-lhe paz. Na morfologia, eu tenho que classificar cada palavrinha, óbvio que dentro do meu contexto, né, gente? Então, a é artigo, música, substantivo. Trouxe é o quê, gente? Verbo. Verbo. Lhe. Vocês se lembram? Não. Ninguém? O quê? O lhe. Como é que eu classifico? Pronome, viu, gente? Pronome, no caso oblíquo. E paz é o quê? Hein, gente? Paz é substantivo. Pessoal, vocês precisam saber disso. Eu ia falar substantivo, mas pra mim tá. Pois é, por causa gente. que substantivo só podia, pra mim, só podia no início ou no meio. Não. Substantivo, ele pode aparecer em qualquer lugar. Aí, presta atenção, gente. Aqui, olha, a música trouxe-lhe paz. Esse paz aqui é um substantivo, mas ele não é sujeito, não, tá? Não é porque ele é substantivo que ele é sujeito, não. Ok? Para eu achar o meu sujeito, gente, aí presta atenção. Nós estamos partindo para análise sintática. Nós estamos fazendo análise sintática. A análise sintática, gente, ou trabalhar com a sintaxe, eu não estou trabalhando com cada palavrinha. Agora eu estou trabalhando com termos da minha oração. Então, a gente vai ver sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicado, enfim, entre outras coisas, complemento nominal, adjunto adverbial, enfim. Então, agora a gente trabalha com termos e não com palavrinhas dentro da frase. Quando eu faço análise sintática, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pelo menos normalmente eu aconselho meus alunos a fazer, é achar o verbo dentro da oração. Porque se eu acho o verbo, gente, eu acho todas as outras partes das outras coisas eu consigo encontrar. Então, eu encontrei aqui o trouxe. Quem lhe trouxe paz? A música. Então, eu já acho o meu sujeito. E depois eu vou achando os outros termos, tá, gente? À medida que a gente for estudando aí análise sintática, vocês vão entendendo. Mas deu para entender como é que eu acho o sujeito, pessoal? Sim. Deu, Vlad? Vlad está aqui olhando para mim. Deu. Então, contudo, o sujeito pode aparecer em outros lugares, como eu falei com vocês. Assim, temos a ordem indireta ou inversa. Por exemplo, surgiram comentários legais. O que surgiram? Apareceram, tipo, apareceram. Comentários legais. E aí, na dúvida, eu posso fazer o quê? O meu sujeito está na ordem indireta. Eu posso passar o meu sujeito para a ordem direta. Comentários legais surgiram. Entenderam? Não tem problema nenhum. Porque o que surgiram? Comentários legais. Aí, gente, peguei a ideia que é porque isso aqui é só uma coisa boba. Aí, gente, vocês chegaram a copiar isso aqui? Não. Não. Eu vou copiar agora. Então, copiem agora, por favor, gente. Eu tô copiando. Só isso aqui, ó. Identifique os sujeitos das orações abaixo. Pra gente refazer. Copiem agora. Posso chutar? Quem copiou? Ô, gente, não vamos... Agora não, o Gabriel. Depois eu deixo você falar, tá? Agora eu quero copiar. A gente vai dar o quê? 10 minutinhos pra vocês fazerem. Só com a resposta, eu não coloquei a frase. Eu fiz a resposta.
Professor, Não, mas eu quero a frase, ô, Arthur. O que me interessa agora é a frase, depois nós vamos fazer juntos. mas aí vai sobrar 3 minutos? Não tem problema, não. Mas se vocês fizerem antes de 10 minutos, melhor ainda. É verdade. Na verdade, já fiz, né? Só vou pôr as perguntas. Beleza. Você copiou as frases, Arthur? Não, mas eu coloquei a resposta. Não, amor, eu quero as frases. Vamos copiar as frases para mim, por favor. Tá. Acorda, amor. Tá bom. Chuva de matéria. Professor, e quem já fez? Ah, espera só os meninos, tá? Aí você copiou a frase, né, Eduardo? Uhum. Beleza. Quem copiou a frase, só eu aguardo os meninos que não copiaram ainda. Ah, professor, minha mãe achando que era para casa, tava lá escrito, né? No celular dela, pendente. Ela mandou Como é que fazer é? tudo. Fala Minha de mãe. novo. Minha mãe, eu faço atividade no celular dela, né? Não, falando, você tem que Ele tava responder um mandando- negócio que sua mãe me perguntou. É. Aí tem que mandar pelo celular dela. Tirar foto, mandar pelo celular dela. Beleza, aí ela vai olhar o que tá pendente. Se a atividade aí tá pendente. Aí ela manda eu fazer a atividade toda. Na hora de eu mandar, não consigo mandar, não. Gente, mas eu não tô pedindo pra vocês enviarem atividade mais não, viu? Esse eu é o tô nem problema. olhando. Eu falei com ela. Eu não mando como concluída. A gente não precisa. Só quando eu peço, que normalmente é texto. Sim. Eu mando só pra me organizar mesmo. Eu dou Não tem problema vocês enviarem, não. Só tô falando que não tem obrigação. O dó do Gui, ele achava que Não, o devolvido a gente era tem obrigação porque... de fazer, viu? Obrigação de enviar é só quando eu peço. Sim. O dó do Gui nas provas, ele achava que como aparecia devolvido, ele achava que não tinha enviado. Só que Eu lá... falava com ele toda hora. Só que, tipo, o devolvido é tipo, o professor entregou a prova, vamos supor, Ele corrigiu. aí ele devolveu a prova pro professor. Só que pronto. Professor, Mas não, é que quando Oi. o professor corrige... Não é não, porque dá como devolvido. você já corrigiu aparece a prova de português e literatura? Corrigir, gente? Já deu Aqui. até as notas lá. Eu te mandei de pelo português, não vi, WhatsApp. de literatura. Corrigir. eu Ô, não Ricardinho, recebi depois você nada. me chama, que eu te falo sua nota. Uhum. Ô, pessoal, e aí, já copiaram? Acabou. Ainda não, eu tô na D. Não, ainda não. Ah, falta um minuto também, já tinha tchau. Quero isso copiado, viu, Arthur? Você já não tirou a ideia de que era só para poder copiar a pergunta, a sua resposta? É primeiro porque eu penso a resposta, ué. Uai, mas onde está escrito e onde eu falei que era a sua resposta? É, tem isso também. O FMG. Ô, velho, será não? Olha a China, só trazendo coisa ruim pro mundo. Tinha aí o Covid, agora eu tô vendo uma gripe que tá vindo do porco lá da China. Meu Deus. Credo. Gente, vamos lá. Lascou pra mim, então. Identifica o sujeito das orações abaixo. Eu sei que tem gente copiando ainda, mas prestem atenção, depois eu deixo vocês copiarem, tá? Eu não vou partir para as outras coisas, não. Identifica o sujeito das orações abaixo. Ocorreram naquela viagem fatos estranhos. Qual é o verbo, gente? Estou perguntando qual é o verbo. Não é o sujeito, não. Gente, não. Quero que vocês me acompanhem. Parem aí o que vocês estão fazendo e olhem para mim. Para mim não, para a frase, né?
Ocorreram naquela viagem fatos estranhos. Qual é o verbo? Correram? Ocorreram. O que ocorreu naquela viagem? Fatos. Fatos estranhos. Fatos estranhos. Então, isso aqui é o meu sujeito. Sim. Ah, eu achei que o sujeito era a viagem. Não. Tu estavas com pressa. Quem estava com pressa? Tu. Tu. A luta começará às 10 horas. Qual é o verbo, gente? A luta. Luta. Qual é o verbo? Ah, o verbo Começará. Começará. O que começará às 10 horas? A A luta. 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 A chuva cai insistentemente. Qual é o verbo? Qual é o sujeito? A chuva. Insistentemente. A chuva. Ah, Corrido No da beco escuro explode a violência. E agora, qual que é o sujeito? violência. Explode. No beco. No beco. No beco. É a violência, velho. Não. Rapidinho, peraí. gente, só um minutinho. Como é que a é que vocês violência colocaram? A violência No beco. explode no beco. Violência. No beco. A violência explode no beco. O que explode? Não é o beco que explode, não. O que explode é a violência. No beco tá me dando ideia de lugar. Então, não. E aí, pessoal, presta atenção. Vou pegar só a primeira frase aqui, ó. Ocorreram naquela viagem fatos estranhos. Qual é o núcleo? É fatos ou é estranhos? Qual que é o núcleo do sujeito? Estranhos. Fatos. Fatos. Sempre o substantivo, tá, gente? Ou a palavra que é substantiva. Ou seja, a palavra mais importante. Por quê? Estranhos só existe porque fatos existem. Se fatos não existissem, estranhos não existiriam, tá? Porque é adjetivo. Aqui na segunda frase é o tu, né, o núcleo. Na letra C é luta, o núcleo. E na letra D é chuva. Na letra E, violência. Ok? Então podem copiar aí. Professora, falta só 5 minutos, né? Eu terminei. Falta 9 minutos, gente. Vocês 9 copiarem. minutos. Eu terminei Mas, de professora, escrever. E Mas a aula também não acaba às circulei. 7h40? Não, Mas tá... 7h42. é porque a gente entrou um pouquinho depois. Acaba quando o tempo de acabar. 7h41, porque todas as aulas acabam 1 minuto antes. Depois. Ô, pessoal, mas aí eu libero vocês 7h40 por causa da outra aula. Esqueci disso. Mas vão copiando aí, gente. Tá bom. Ó, já pode descer pro quarto, já copiou a resposta. Acabei. Vão tá aí. Ih, cartão não apareceu hoje, não. Que bom pra Eu você nunca vi que o notícia. cara tá filmando a cama dele. Vai curtir. Não sei. Ah, tá. Beleza. Errou de novo. Mas pra ser sincero, bem que eu ia. Óbvio.
Robinson, Jasmine, Harry 2, Potter. Aqui. Tô bugado. Pronto, professor. Jasmine? Vai copiar todo mundo? Eu sim. Sim. Gente, o que vai faltar agora? Rapidinho aqui, deixa eu apagar. O que nós vamos estudar posteriormente? Aí eu quero todo mundo copia, viu, gente? Eu espero chegar na próxima aula de português com tudo copiado, viu? A atividade que está aqui embaixo, vocês têm que copiar, mas não precisa fazer, viu? Então, tem aqui a atividade de 1 a 5 aqui, que é para ser copiado, pergunta e resposta. Tá? Não é para fingir de bobos, né? Porque eu nunca deixo vocês copiarem só a resposta. Então, perguntas só quando eu falo, né? São situações específicas que eu deixo. Mas, no caso, eu quero essa atividade de pergunta e resposta. Aí, na próxima aula, pessoal, eu vou explicar os tipos de sujeito, ok? A gente viu o que é sujeito. E aí, nós vamos ver os tipos. Cadê? Os tipos de sujeito na próxima aula, ok, meninos? Ficou alguma dúvida sobre encontrar o sujeito? Pra mim, não, porque, né? Pra mim, Não não. é. Vocês vão ver que Quase o dia desde a todo análise sintática é copiando uma das coisas mais fáceis de identificar, ok? Então, até mais, meninos. Acho que tem outra aula hoje. Hoje nós temos aula de espanhol ainda, né? Então, até daqui a pouco, gente. Daqui a pouco, é depois do recreio. Daqui a pouco. Ô, Bárbara. Amanhã, né, Ô, Eduardo? Bárbara. Ô, Bárbara, a gente vai escutar a musiquinha do Alejandro Ranz, viu? Como é que é? Musiquinha lá daquele cara lá, o Alejandro. Não, hoje não. Hoje não vai ter Ela música. vai- Mas hoje vai ter vídeo. Coração partido. Vai ter Obrigado, música, mas Bárbara. vai ter vídeo. Tá. Tchau, até daqui a pouco.